Fala, contador, contadora, bem-vindo mais um NichoCast. Hoje estou com um parceiraço meu aqui da contabilidade lá de Goiânia, né? Yuri Lopes. Ele é um contador referenciado, especialista em construtoras. Então, hoje, você contadora que está nesse podcast, fica comigo até o final. Se você tem interesse em se aprofundar nesse mundo, quer aprender a como atender a construção, quer aprender a como atender, trazer diferenciais, trazer muitas vezes recuperações tributárias, planejamentos tributários, enfim, análises focadas para o mundo da construção. Eu trouxe aqui para vocês um cara que é especialista nesse segmento e com certeza vai te dar insights, vai te dar dicas que vai antecipar muito o seu sucesso. Hoje com vocês eu trago Yuri Lopes. Yuri, seja bem-vindo, bora conversar um pouquinho. Vamos ver como é que a gente consegue ajudar a fomentar nossos amigos contadores aí com informações voltadas ao mundo da construção civil. Fala, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma satisfação a gente poder trocar uma ideia, né? Conversar bastante sobre esse tema que eu acho que é de muita relevância hoje dentro do mercado contábil, que é o setor da construção civil, que é um setor que vem cada dia mais se estabelecendo, se fortalecendo e exige de cada vez mais dos profissionais de contabilidade uma noção melhor, um embasamento legal melhor, né, para que não tenham surpresas, né, perca de clientes, né, e isso a Sim. gente vê, evidencia muito, assim, de outros colegas, essa preocupação em aprender, em saber como executar, né. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, como que eu comecei, né, o porquê que eu comecei nesse mercado, Legal, legal. que eu acho que ajuda muito, faz um pouco de sentido para os profissionais, para os colegas que nos assistem, a como Sim, arrumar isso dentro do seu processo, dentro da sua empresa, né? exato. Por que que eu fiz isso, né? Então eu me Ô, Yuri, formei, foi. antes de você começar, e aí trazendo a sua história, a primeira pergunta que eu faço, claro que você já vai provavelmente introduzir com essa resposta, falando um pouco da sua história. Você já começou num escritório segmentado para construção? Você começou com um escritório generalista e foi ampliando? Como que foi a sua carreira? Como é que foi a sua história aí de início? Show, show. Então eu vou contar aqui um pouquinho para você como que a gente iniciou aqui dentro desse universo da construção civil. Eu me formei em 2010, né? Formação mesmo como contador, formei pela PUC Goiás. E aí fui trabalhar em grandes construtoras aqui na região nossa aqui de Goiânia. E aí o que que eu senti, né? Comecei a trabalhar, tinha estagiado já em escritórios de contabilidade generalistas, né? Que atendem todas as modalidades. Então eu já tinha uma boa noção de escritório de contabilidade pelo período que eu estagiei enquanto eu estava na faculdade. Assim que eu me formei, né? Praticamente quando um ano ali antes de eu me formar, eu já entrei numa grande construtora. E essas Sim, grandes construtoras, elas têm um setor que a gente chama ela de análise documental. É como se fosse um setor de auditoria. Basicamente é o quê? A grande construtora, ela terceiriza entre 60% a 70% de toda a mão de obra que executa ali uma torre de apartamentos, enfim, né? E esses prestadores para qual ela terceiriza esse serviço, na nossa, ali em 2010, até hoje tem as suas particularidades, mas ali em 2010 a gente sim, precisava receber muita documentação impressa. Então a gente recebia contrato, a gente precisava receber as GFIPs, as guias de INSS pagas com os comprovantes de pagamento, porque basicamente é assim, eu incorporadora contrato uma construtora, eu quero enxergar que ela, primeiramente, está cumprindo com as obrigações sociais que ela precisa seguir. Segundo, se ela está alocando aqueles funcionários que ela possui, antigamente a gente chamava de SEI, né? Que era o cadastro específico do eu sei, INSS. sim. Sim, e aí ela quer verificar se o cara estava sendo alocado. Por quê? Porque ela precisa daquela mão de obra alocada para regularizar a certidão do INSS, né? Que é algo muito bem comentado hoje no mercado, né? Um assunto bem badalado. E então isso tudo acontecia, né? E assim, confesso para você que nós recebíamos geralmente dia de sexta-feira, né? A gente recebia essa documentação por parte desses prestadores. E assim, Sim, de 30 profissionais que chegavam com o dossiê, nós dávamos devolutiva negativa para eles, de em torno de entre 25, 26 profissionais não recebiam, não conseguiam receber. E a construtora, a sim. gente brincava assim, né?
ela era igual aqueles times que jogava com o manual debaixo do braço, né? Então, assim, cara, se atendeu, eu te pago. Não atendeu, você vai vamos dizer, você vai para o final da fila de novo e vida que segue. Sim. Então, enquanto eles não atendiam todas as exigências que era necessário, a Uhum. gente não dava seguimento naquela documentação deles para o financeiro, para que o financeiro fizesse o pagamento para os prestadores, né? E aí eu Sim. comecei a enxergar, Bruno, assim, um negócio muito doido, porque, cara, 30 profissionais que chegavam, praticamente 25, 24, 26 voltavam para casa sem ver R$ 1. E aí a gente analisava o que que era o problema, era contábil. Então era um problema totalmente contábil. Não, o cara, assim, o que que é o ofício do cara? Ir lá e fazer o serviço. Então ele pagava um contador ali, o cara falava assim: ah, vou fazer dessa forma, eu acho que é assim, e na hora do vamos ver, não era do jeito que o contador pensava. E aí o cara não recebia. Então, assim, isso gerava muito transtorno, os caras desesperavam, porque, nossa, se eu não receber esse dinheiro hoje, eu vou perder minha mão de obra, os peões vai pedir para sair, enfim, e virava aquele transtorno. E eu comecei a enxergar uma oportunidade de negócio. Eu falei assim, rapaz, é, esses caras estão muito mal assessorados do ponto de vista de contabilidade, né? Então, assim, e se eu montar um negócio e se eu começar a atender esses caras e começar a fazer, assim, um serviço um pouco especialista, diferenciado, e ele em Sim. 2010, a gente não escutava muito isso, né? Escritórios especializados, não era muito Sim. o Sim. mercado, não. Mas ainda você estava dentro das construtoras. Dentro das construtoras, E você já perfeitamente. estava pensando ali como é que você poderia melhorar aquele desempenho ali interno que você via que era burocrático. Demais, muito burocrático, sabe? E aí comecei a fazer umas pontes. Pegava meu telefone, passava para esses caboclos, né? Eu falava, olha, me procura depois das 18 que eu vou saber te assessorar. E aí comecei a fazer a minha primeira captação de clientes ali, digamos assim, né? E comecei a atender os caras depois das 18 e fui montando meu negócio literalmente do zero mesmo. Só que eu Mas cheguei esse no cara de... que esse cara que te chamava, ele era da construtora ou ele era um terceirizado da construtora que tinha outras construções menores, por exemplo? Era um terceirizado, que prestava serviço para incorporadora, vamos falar assim, Que era o entendeu? famoso que fazia a sessão de mão de obra, o cara que fazia as lajes, o cara que fazia a parte de ferro, o cara que fazia as escadas, então esses caras que teoricamente eles são mini construtoras, né? Porque Isso. eles exato fazem a mesma coisa só que num nível menor. Então você começou a assessorar essas pessoas. Comecei a assessorar elas. Aí fui pegando, fui Entendi. fazendo a captação dos meus primeiros clientes, né? Montei um escritório em casa e a gente foi mexendo. Só que aí a gente chega um momento que você não dá para conciliar CLT e pós, vamos falar assim, pós o seu horário comercial, um escritório de contabilidade. Então, eu tive que tomar aquela decisão. Não, cara, preciso montar meu escritório. E aí, quando eu montei o meu escritório, aí a gente sabe que não é fácil, porque aí a Exato, realidade chega, né? Cara, exato. como que eu vou fazer agora para captar mais clientes? O custo é alto, depende de mais receita, né? E aí a gente depara com um choque de realidade, a gente acha que vai ser de uma forma e não é, enfim. Sim. Aí veio aquela depressão, né, de início de escritório, que não é mole, né? É, Então, começamos a mexer ali, aí comecei a querer atender outros nichos, aí não era muito a minha especialidade, eu não tinha muito aquele know-how do negócio, sabe? Então, aí foi aquela loucura, cara. Aí foi onde eu tive um start. Falei assim, por que não, por que não colocar isso muito no mercado local? Aí eu comecei a buscar eventos da construção civil na nossa região. Comecei a fazer uhum. parcerias com alguns engenheiros para fazer regularização de obra, né? Comecei a fazer tipo um serviço de despachante também, né? Comecei a Networking ali. melhorar o network e ampliar o meu organismo de relacionamento ali com essa galera da construção civil. E aí que o Tá. negócio começou a tomar corpo, entendeu? Aí foi tomando corpo, e a gente foi começando a ter um, dois, três, quatro clientes, e foi aumentando, e foi tomando proporção, né? E aí isso nos fez hoje, assim, graças a Deus, um escritório bem referência na nossa região, no setor da construção civil, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, em valor de mercado, em Aham. VGV, Goiânia é a terceira, de acordo com a Exame Invest, Goiânia é a terceira cidade do país em VGV do setor imobiliário, ficando atrás de Sim. Balneário e acho que Itapema, em Santa É, Catarina, né? foi essa semana, cara, que eu vi aqui na reportagem que
estava virando um polo realmente de construção, Goiânia, e que estava até aumentando os preços, né, Muito, dos muito. condomínios. Perfeito, muito mesmo, porque assim, é uma cidade que o agro impulsionou ela, e por ser um centro do Exato. Brasil, estrategicamente é muito interessante para que grandes empresários, grandes pessoas tenham investimentos aqui, comprem uma casa, enfim, tenham Sim. investimentos imobiliários, né? E aí O isso cara da impulsionou. construção, desculpa te cortar. O cara da construção é o mesmo cara do agro ou esse cara sempre foi construção? Depende, viu? A gente está tendo uma linha de pessoas que vêm do agro hoje investindo muito no setor da construção. Então, assim, Sim. no começo, quando a gente iniciou, a gente não via muito isso. Mas de uns 4 anos para cá, eu acho que como o agro deu uma impulsionada muito grande, principalmente 21, 22, 23, né? Esse ano de 2024, acho que até por questões climáticas, o agro deu uma certa sentida, né? Mas esses Uhum. últimos 3 anos, que foi 21, 22, 23, o agro, ele arrebentou, né, cara? Explodiu mesmo, foi recordes de safra. Então, assim, literalmente essa galera não tinha mais onde colocar dinheiro. E aí, o que que eu faço? O que que é seguro, cara? O que que é Sim. tangível? É imóvel. Imóvel é Exato. tangível. Então, assim, e é Exato. um investimento seguro para o cara. Então, a gente teve muita, assim, muita procura por parte do setor do agro, né, Uhum. para Uhum. fazer essas modelagens de negócio. Cara, então, o meu início, ele pegou nessa pegada. Foi assim, enxerguei uma assessoria extremamente fraca para o setor da construção civil nos escritórios tradicionais da região, ou Sim. seja, a maioria dos escritórios não conseguiam assessorar essa galera, esse pequeno construtor, essa pequena construtora, né? Ou até aquela Sim. construtora média mesmo. E esses empresários deixavam muito dinheiro, né? Vamos falar assim, na mesa, é o ditado, né? Por quê? Porque eles não entendiam a importância de fazer um bom planejamento tributário sobre as emissões de notas, ou aquele cara que construiu para vender sobre a venda daquela unidade imobiliária. Sim. Eles nem sonhavam que tinham como fazer um planejamento tributário para INSS, entendeu? E aí eu Sim. cheguei muito com essa ideia, com essa logística, vendendo isso como um produto mesmo, literalmente, como um Entendi. diferencial. E Então, aí isso tomou fazendo, proporção, entendeu? fazendo, fazendo uma linha do tempo, você iniciou numa grande construtora, ali na parte de controladoria, né, provavelmente. Você Sim. via que tinha uma demanda muito forte nessa parte burocrática, de obras. Começou a se inteirar mais, começou ali a fazer, muitas vezes, um movimento de conseguir auxiliar esses pequenos construtores que prestavam serviço para essas grandes construtoras. Eis aí um insight, galera, porque realmente isso é uma novidade para mim, porque a gente fica pensando em construtora, só a construtora que faz o prédio, mas você tem que entender também que tem várias outras pequenas construtoras que fazem sessão de mão de obra ali para aquelas grandes construtoras. Então, algumas vezes, você fazendo um network ali com as construtoras, você também consegue uma grande cadeia abaixo dela, né, prestando um serviço de qualidade. E aí você conseguiu ali, por um tempo, levar a CLT junto com essa parte de prestação de serviço especializada, e aí tentou, né, ser um pouco generalista. Esse ano era que ano, o Yuri? Que ano 2010. que. Então, 2010. 2010, o que é? Uns 3, 4 anos ali, tentando ser generalista? Quanto tempo? Foram quase 2 anos tentando ser 2 anos generalistas, mas. tentando ser generalista, e aí você viu, cara, meu forte aqui, minha paixão é a construção Construção. mesmo, deixa eu me especializar, que é onde eu gosto. E aí, gente, é outro insight que eu deixo para você, contadora. Não adianta você querer se especializar, você querer segmentar seu escritório de acordo com o tamanho do honorário, né? Eu vejo muita gente querendo se especializar para a área médica, e aí o cara, ele vê aquilo, vê para construção, só que o cara odeia falar com o construtor, o cara odeia falar com o médico. Aí não adianta, né? Você vai Não praticamente ter um adianta, câncer não. em você. Então não faz sentido. Você realmente tem que se especializar numa área que você gosta de ali no cafezinho conversar, falar sobre diferenciais. E aí o Yuri ali se especializou na área de construção. Yuri, falando um pouco agora de 2012, 13, né, que foi que você falou que começou a se especializar efetivamente, o que você acredita que foi uma virada de chave que aí você começou a falar, cara, aqui foi onde eu achei o ouro, aqui foi onde eu comecei a sentir uma aquisição de clientes, um volume significativo. Qual a estratégia, assim, se você puder abrir para a gente, claro, às vezes são estratégias internas ali, mas qual foi a virada de chave que você sentiu que faz sentido um contador hoje
tomar atento ali para conquistar esse tipo de cliente para dentro da carteira dele? Bom, Bruno, total liberdade em falar aqui com você, tranquilo, tá? O que eu vejo hoje, assim, que foi um divisor de águas no modelo do nosso negócio, foi as parcerias. O setor da construção, ele, assim, ele acaba que vai ser até é uma coisa até muito louca, tá? Agora que a gente entrou bem no digital, acaba que isso deu uma Fortalece, diversificada né? bastante. Ah, Então a gente diversificou. hoje está atuando bastante no digital, então vem clientes de outros estados, outras cidades. Mas Sim. assim, para quem às vezes vai iniciar meio que local, igual foi o meu caso, né? Iniciei algo mais regional ali, não pensando no digital como um todo. É, é uma loucura, é um organismo vivo que ele se entrelaça. Então, assim, se você atende um construtor, ele conhece outro construtor que conhece outro construtor, e esses caras se comunicam de uma maneira Similaridade com o muito médico. louca. Cara, é uma coisa muito louca. Eles se conhecem, eles formaram junto, o primo formou com ele. Cara, é um negócio muito louco. Então, assim, quando você meio que cai na graça desse cliente, que você faz um bom network, e aí eu tenho, aí o que foi o insight que eu tive? Eu, cara, esses caras se conhecem. Esses caras são amigos. Esses caras são amigos de Sim, faculdade, boa parte deles. Eles estão da sim, mesma comunidade, vamos falar assim. Por que não começar a organizar alguns eventos e chamar essa galera como um todo e fazer com que eles tragam até quem não é, principalmente quem não é cliente, para que a gente possa ali, né, vender nosso conhecimento, vender o nosso tempo, vender o nosso produto, falar do que nos diferencia dos demais, né? E a gente começou a fazer. Então a gente alocava auditórios aqui na cidade e aí a gente via que, vamos supor, hoje até que parou um pouco, mas meados ali de 2014, 2015, 2016, a Caixa mudou muita portaria para construção voltada para minha casa, minha vida, né? Aí o que que eu sim. fazia? Eu pegava aquela portaria, engolia aquilo tudo, digeria, mastigava, Se como é que eu, especializava, né? literalmente, como é que eu vou voltar isso para o mercado da construção? O que que vai impactar nesses caras do ponto de vista contábil que eles precisam saber? Aí eu esquadrinhava tudo aqui, montava uma apresentação. Comecei a fazer ponte com associações de construtores, com a ADEME aqui, que é a Associação de Desenvolvimento Imobiliário. Fui fazendo essas pontes, sabe? Falei, cara, vocês sabem que mudar? Não, eu escutando, mas nós ainda não tem. Não, eu tenho o material pronto. O que que vocês acham? Eu tenho um auditório em tal local, a estruturinha Olha que legal. legal. Vocês animam a gente fazer um evento? Não, animo. Muitas das vezes, cara, eu custeava só a locação do auditório. Toda a parte de comes e bebes, ali, as coisas, as próprias associações tinham interesse. Não, pode achar que isso aqui eu faço, isso aqui eu custei. Então a gente fazia Sim, tipo um bem bolado. E ali eu comecei, cara, a jogar meu conhecimento, me expor para o mercado, que isso é muito sim, importante. Hoje eu tenho condições e maturidade para falar isso. Se você não se expor, você não consegue captar. Isso aí é fato. Então, o contador exatamente. é aquele cara que vai ficar de trás do computador de forma técnica, só executando, ele nunca vai crescer. Isso é fato. Exato, Ele tem que se exato. expor, ele tem que dar a cara a tapa, ele tem que tentar jogar o processo operacional cada dia mais dentro da própria operação dele e ele sair para o mercado para fim de captação, de uma forma bem estratégica, né? E eu Sim. comecei a fazer isso. Só para você ter ideia, teve um ano, foi 2017, 2018. A Caixa deu uma reformulada por completo na portaria, cara. E assim, a galera não tinha ideia do que fazia com aquilo ali. E eu, ó, peguei, engoli aquela legislação, digeri ela todinha, entendi tudo que era necessário e bolei uma estratégia. Lá na portaria da Caixa, ela trazia o seguinte: ela trazia Hum. a exigência de uma RT para Responsável assinatura de técnico. contrato com a Caixa Federal voltada para Minha Casa Minha Vida. Só que Ah, ela não falava que a obrigatoriedade da venda tinha que ser por pessoa jurídica. Ela não falava. Ela falava que a pessoa ah, jurídica tinha que necessariamente. ter um A RT. RT tinha que ser de uma pessoa jurídica, a RT Uhum. referente à execução da obra. E aí eu tive esse insight, eu falei, muitos construtores gostam de fazer casas na física ainda, né? Por questões até de omissão tributária, alguns caras gostam disso, não adianta. Sim, É, e aí eu falei, rapaz, olha aqui, olha para você que interessante, isso aqui é um produto. Eu posso pegar isso aqui, desenvolver isso aqui como um produto, explicar para os caras o que que dá para fazer, que dá para eles estocarem tanto na PJ quanto na PF,
e a economia que ele tem tributária ali na PF custeia toda a parte da PJ para ele, faz sentido ele abrir uma PJ, né? E ele não vai deixar de atender o que a Caixa exige. E comecei, fiz algumas palestras, fiz alguns eventos, cara, e joguei isso tudo no mercado, sabe? Sim, Expus isso no mercado. Nesse ano de 2018, teve um trimestre ali que foi a hora do auê do negócio, sim. fazendo essa estratégia que eu fiz, fazendo essas campanhas, no único mês, cara, completo, assim, de trabalhos mesmo, fala assim, eu peguei um pouco aqui, um pouquinho, mas Uhum. juntando, dando um mês mais ou menos de trabalho, nós abrimos 87 empresas, só para você ter Ô, louco. uma logística, só por conta desses trabalhos, sabe? Desses trabalhos pontuais. Então, e foi uma coisa muito louca, porque nós, assim, e até organizacionalmente falando, o escritório parece que não estava nem muito preparado para receber essa quantidade de Sim. empresas, tudo numa pancada Mas só, nunca vai sabe? Então, estar, isso né? nunca vai O meu, estar, o eu meu, acho o que nunca vai meu, o meu estar. escritório hoje não vai estar preparado para o que está por vir, assim. Mas é normal, a gente não é ordem e progresso, né? Progresso e ordem. Você vai Perfeito. aumentando e depois Você você vai, cresce e vai arrumando. ajusta. Exato. Ninguém ajusta para crescer. Não existe isso. Você cresce e O, ajusta. Você o, cresce e o ajusta. Yuri, uma dúvida, até depois para a gente entrar na questão de quantidade. É até uma pergunta meio leiga, né? Mas assim, trazendo para o contador que quer se especializar nessa área, quem que é a persona construtor? Quem que você identificou que são os construtores? Por exemplo, você já me passou uma persona. Um cara que trabalha no agro, que tem alguma grana guardada ali, que não quer deixar ali numa aplicação, ele quer. Vou até te contar um caso, cara. Olha que doido em São Paulo. Imagina esse nível de dinheiro que essa pessoa deve ter. Eu moro ali na Vila Mariana e não vou fugir aqui do tema, tá? Mas é só para eu te falar esse caso que você falou do agro. Eu te trago um aqui da parte de São Paulo. Aí, cara, tá subindo um prédio ali na Vila Mariana. Cara, a Vila Mariana é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Assim, é top 3 ali mais caro. Meu, aí tá subindo prédio, e eu falei, caramba, tá subindo um prédio que os caras não montaram stand, não estão vendendo nenhuma unidade. Que caceta de prédio é esse que os caras tá subindo? Um prédio bonito, assim, pompa e tal. Eu falei, aí eu chamei, chegou um dia lá na minha rua, assim, aí eu bati lá na porta e falei, meu amigo, você tem algum panfleto, alguma coisa para me mostrar que eu tô vendo esse prédio aí bonito, queria ver o preço, tudo mais. Ele falou, não, cara, isso aqui é uma família que está construindo. Eu falei assim, cara, olha o nível que chegou o Brasil. Uma família que provavelmente tem muito dinheiro, está subindo um prédio, porque provavelmente esse dinheiro está parado numa aplicação que não vai render nada. Então, fez mais sentido. Ele fez mais sentido, nesse aqui, ó. Fez mais sentido ele pegar esse dinheiro, comprar o terreno, subir um prédio que vai valorar muito, provavelmente muito mais do que uma aplicação daria, do que ele pegar esse dinheiro e deixar aplicado. Olha o nível, cara. É um prédio, tem acho que 15, 16 andares, está sendo pago todo o prédio para essa família. Ele falou, não, é para a família, uma parte é a família que vai usar, outra parte eles vão colocar para locação. Então, assim, voltando para o tema, a Olha persona, o tanto, né? olha o tamanho. Se Deus quiser um dia, eu posso pensar nisso, né? Quem sabe? Amém. Mas assim, uma persona que você me disse, que você já percebeu, é o cara do agro, que tem muita grana, tá parado esse dinheiro e ele tá aplicando ali no meio imobiliário. Quem são, por exemplo, me lista 3, 4 pessoas que você vê dentro da construção, assim, que é o cara decisor, que vai fechar o contrato com você. Cara, via de regra, a gente tem ali o cara, o construtor mesmo, aquele cara que aprendeu a construir de ofício, né? Às vezes não tem uma formação na área, mas tem todo o know-how, expertise. É muito comum você pegar ali, caras, às vezes são administradores, né? Enfim, que não são do setor da engenharia, da arquitetura. Então tem muito, assim, pode às vezes até soar estranho, mas tem muitos, tá? Muitos O cara caras, que você assim, está tem falando é tipo o cara que construía para outras pessoas, juntou a grana e ele começou a construir para ele. Ele não tem nenhuma constru especificação, nenhuma faculdade, mas o cara sabe subir o prédio. mas sabe e toca o negócio É mais perfeitamente, do que um tá? engenheiro, né? Dá até mais que o engenheiro quase, se brincar, né? Sim, E a galera da engenharia e arquitetura mesmo, né? Essas são as pessoas mais, assim, eu falo assim, corresponsável por 90% do mercado, isso aí, sabe? Não tem como fugir disso. Quem que sim, vem atrás desses caras? Então, aí já vem modelos de produtos que a gente foi criando. Outra coisa que eu demorei a entender, cara, assim, como modelo de negócio tudo é um produto. A gente tem que aprender, sim. nós como contadores temos que aprender isso, né? Então, o cara, eu fechava conta no início, ali nos primeiros anos de contabilidade, eu fechava um contrato com o cara,
e o cara tinha uma série de demandas e queria, e eu meio que atendia ele tudo pelo um honorário fixo, né? Que é um Ah, grande entendi. erro que nós contadores fazemos, né? E aí comecei a melhorar um pouco essa parte de gestão, me aperfeiçoar mais, e eu comecei a enxergar que tudo é um produto, né? E aí é o seguinte, vamos supor, o seu João, que é engenheiro aí, vamos falar, né, tradicional, abre sua construtora, incorporadora, enfim. E é um cara que tem um network muito bom. Aí esse cara conhece um grupo de médicos. Deixa eu dar um exemplo. Sim. Lá, um grupo de anestesistas, que é muito comum, né? A gente vê isso. Os caras montam um grupo de Uhum. anestesistas lá e não tem mais aonde colocar dinheiro. Essa é a realidade, né? Sim. E aí o cara, ó, quero investir, ô seu João, no mercado imobiliário, como que a gente faz? Aí o seu João me procura, a gente faz formatações, modelagem de negócio para essa galera, para esse Sim. grupo de anestesistas, jogar o dinheiro na empresa do seu João e o seu João trabalhar Toca a obra. alavancado com o recurso deles e paga a rentabilidade para eles sobre o capital. Faz uma Isso é SPE muito ali. SPE, uma SCP com o seu João e os anestesistas, da empresa do seu João com os anestesistas, e é Que isso doido. tudo é produto. Então é muito comum às vezes assim, na contabilidade tradicional, Uhum. você ter ali, um exemplo, 500 empresas na carteira, um exemplo, Sim. tá? E nessas 500 empresas são 500 clientes diferentes. Teve que Exatamente. captar clientes. Na construção é muito comum você ter, por exemplo, 500 empresas na carteira e tratar só com 150 clientes. Ah, mas como assim, Yuri? Porque desses 150 clientes se originam mais 200, 300 empresas, que são SPS, são SCPs. Ah, Então, entendi, entendi, você entendeu? Então é um negócio entendi. muito louco. É só para você ter ideia. Hoje aqui no escritório a gente trata em, na média de uns 300 clientes, mais ou menos. Mas Sim. em via de regra, O carteira de originário, empresa, né? esses 300 clientes já chegaram a originar 900 empresas ativas numa pancada só. Porque tem Entendi, SCP, tem SPS, enfim, tem entendi. muita Tipo coisa assim, envolvida ali. o seu João, ele tem um CNPJ inicial com você, que seria a holding dele, inicial dele, e aí essa Uhum. holding dele, ele vai abrindo, cada obra que ele faz, ele sobe uma SCP ou uma SPE com esses outros investidores que ele está fazendo. Perfeitamente. Aí, às vezes, o seu João, Entendi. meu cliente aqui, o seu João, ele me traz 5, 6 empresas, que são 5, 6 negócios que ele está tocando. Então, Exatamente. assim, é um mercado muito promissor para quem quer trabalhar, mas tem que aprender a trabalhar, né? Eu falo assim, Sim, a gente tem que parar de tentar adivinhar as coisas, de fato estudar, dedicar, tirar um tempinho mesmo, absorver um curso, né? Ter sim, todo aquele capricho em saber fazer para passar segurança também, né? Mas assim, exatamente. desde que o cara se dedique, ele se empenhe no mercado, procure entender, procure se especializar, cara, é um mercado Exatamente. muito promissor. Eu falo assim, por mim, eu comecei um escritório realmente do zero, sem ter um cliente, sem Sim, comprar um cliente, sem comprar escritório pronto, igual a gente escuta muitos que fazem, né? Tem essa logística para início, né? Então, começou do sim. zero mesmo e a construção civil me deu tudo que eu tenho. Então, assim, eu não devo Tá, reclamação de nada nisso, e porque é um nada. mercado muito bom. Ô, Yuri, então legal, ó, a gente falou, só, eu vou bater sempre nessa tecla que a gente começa, essa parte que eu vou querer também entender, tá? Não sei se você tem tempo aí, mas aqui a gente vai bater no papo, hein? Depois Estou a gente por vai falar um pouco conta. de produto e depois a gente vai entrar numa parte técnica. Uma coisa que o Yuri comentou, para você que quer se especializar mais na área de contabilidade para construção, o Yuri, ele desenvolve um treinamento também. Então, depois segue ele lá nas redes sociais, arroba Yuri, underline, Real for You Contabilidade. Yuri, underline, Real for You, contabilidade. E aí, saindo daqui, a gente já vai colocar um nome bom nesse seu arroba aí, que tira esse Real Contabilidade, coloca Yuri Construção, alguma coisa nesse sentido aí, bora, bora. E tira esse Bora underline mexer. também, porra. Underline, você só dificulta as coisas. Mas, enfim, falando aqui das personas, você me trouxe duas, tá? Por que eu sempre bato nessa persona? Porque para o contador que quer se especializar, é esse público que você vai estar falando que ele vai ter que tentar chegar perto, né? Então, a gente falou do agro ou de grandes famílias que podem aplicar nesse mercado, tem aquele chefe de obra ali, que o cara já é desenrolado e já trabalha, e eu acredito que também tem a galera da engenharia, né? Que provavelmente se juntam ali e vão tocar a obra. É isso também?
Perfeitamente, isso mesmo. Aí eles se, como se dizer, eles se unem, juntam forças, porque tem linhas de crédito no mercado que ambos podem aderir nas suas empresas e juntar para um único empreendimento. Então existe Desenvolvimento. toda Tá. essa modelagem de negócio aí E que o meu PJ médico é o seu PJ engenheiro. Seria no seu mundo, seria isso. perfeito. Seu PJ médico é meu PJ engenheiro e arquiteto. Engenheiro. Que ele é o cara que, se der um sopro, o cara vai pedir redução de honorário. Então você tem que estar sempre. Se a maré baixar um pouco, o cara, pelo Não amor de pode. Deus, tá reduzindo. Eu Não falo isso, né? pode. A clínica entra aqui comigo, porra, eu quero ficar 10 anos comigo aqui, não tem problema nenhum. Agora, o PJ médico, cara, a maré começou a baixar, o cara já vem, já levanta a mão, já dá, reduz o honorário aí, porque tá difícil. Eu acho que o seu caso é a mesma Me coisa. ajuda, pelo amor de Deus. E, Yuri, algumas vezes a galera também pensa, né, nessa questão de construtora. Eu acredito que você atende uma forma ampla, mas assim, quando a gente fala no meio de construção, você consegue atender de forma técnica qualquer CNPJ que tenha sessão de mão de obra? Por exemplo, o cara que constrói o prédio, o cara que fornece as escadas, o cara que fornece o ferro. Para você, tributariamente pensando no Brasil, hoje basicamente seria a mesma coisa? Não necessariamente, ô Bruno. Tá. Eu hoje, assim, como modelo de negócio do escritório, a parte do fornecimento de material, que seria ali aquele comércio, né, de material de construção, aquela Sim. indústria, né, o atacadista. Esse cara hoje eu não atendo ele, né? Eu Uhum. atendo realmente só o setor imobiliário, né? Vamos falar assim, Tá, a tá. atividade imobiliária mesmo, atividade de incorporação, né? Setor de Tá. Não, construção. então para você, se analisando, você viu que realmente não faz sentido, não é uma área que você atuaria, porque já começa a destoar muito do que você tem de expertise para oferecer. Às vezes você tem mais expertise do que o cara necessitava, é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Tá bom. Então, e entra muito em legislação de CM, então acaba que essa parte do ICMS, ou você acompanha ou você não acompanha, não tem como fazer meio termo ali, digamos assim, entendeu? Então a gente optou sempre por atender mais a operação da atividade imobiliária mesmo, né? Comércio, indústria, hoje a gente não atende aqui no escritório. Tá bom. Aí, um segmento que é a parte disso, e aí eu acredito que você também deve ter bastante gente te pedindo, a parte de corretor de imóveis entra junto desses produtos ou não? Entra. Temos muitos aqui no escritório hoje, né? Recentemente teve uma fiscalização muito forte na nossa região aqui do Conselho do Cresce, né? Então, o Cresce ele atuou mesmo em cima das imobiliárias, então assim tinha muita Aham. informalidade no processo. E aí as Uhum. próprias grandes imobiliárias, né, da região Uhum. estão exigindo do corretor a empresa para que possa emitir nota, enfim, para que ele Exato. emita nota já diretamente da corretagem diretamente para o cliente final. Então tem toda Uhum. aquela questão de se Legalizar. sentir mais seguro dentro do processo, então elas estão exigindo essa legalização Entendi. dessa turma. Existe muita informalidade ainda, principalmente da parte do corretor de imóveis, mas já tem Uhum. aqueles que já são os caras mais consolidados, um cara com uma carteira Uhum. boa de clientes também, que Uhum. dependem disso e já nos procuraram para formalizar. Então, essa Legal. galera, a gente atende eles aqui, tem muita demanda hoje também. E hoje, falando em persona, a gente falou de todas essas personas, né, que você busca estar próximo, né, você busca interagir. Hoje, dentro do seu escritório, o nome é Real for you. Real for You. No escritório Real for You, você utiliza quais estratégias para captar esse tipo de cliente? Uma que você já falou é estar presente em eventos aí, essa estratégia offline, né? Mas você chegou já algumas vezes em algum evento fazer stand? Você utiliza canal de YouTube, Instagram? Quais são as estratégias que você busca utilizar e quais que são 80-20 na sua vida? Aqui, Bruno, a maior parte dos meus clientes vem dessa estratégia aqui que eu utilizo. Abre aqui para a galera para a gente conseguir também, para esse contador que quer se especializar nessa área, já ficar atento o que dá certo, o que dá errado. Bruno, um gancho muito forte que nós temos hoje é a prospecção digital mesmo. Então, é Tá. algo que vem nos proporcionando um crescimento acelerado aí nos últimos Prospecção 2 ativa. anos. Ativa, literalmente, entendeu? Legal. Então, a gente hoje produz conteúdos, né? Tá. Instagram, YouTube, Produção de né? conteúdo. E a produção desses conteúdos a gente sobe, faz toda parte do tráfego ali.
E muito desses conteúdos também são voltados hoje para a regularização de obras, né? Então, a gente até comentou ali no início que um grande vilão do processo, um grande vilão tributário no processo hoje da construção civil no Brasil é o INSS de Uhum. obras, né? Então, esse cliente, hoje mesmo nós fechamos um negócio com um cliente do Maranhão, que ele veio através de uma regularização de obra. Quando a gente começa a conversar, recebe o lead dele, vamos falar assim, né, que começa a fazer aquelas abordagens, nós descobrimos que além da obra do cliente dele que ele estava administrando, né, vamos falar assim, que era uma pessoa física, né, que estava construindo a casa própria dele, ele tem a construtora, ele tem a incorporadora, e ele estava com a assessoria bem aquém, bem a desejar do Básico. ponto de vista Uhum. contábil. Então, hoje a gente consegue vender um produto que é a regularização de obras, fazendo essa prospecção dentro do digital, e através dele vem muitas empresas, entendeu? Exato. Então, assim, hoje o nosso comercial ele atende em torno de uns 22 leads por dia, né? Legal. Não que feche tudo isso, mas assim, é Claro. uma prospecção bem ativa, já um lead bem tratadinho, aquele lead que a gente fala quente, né? Que já Uhum. vem bem acertado, não aquela questão de especulação só. Então a gente tem Uhum. condições de trazer esse cara. Às vezes assim, a gente utiliza a regularização de obra como uma isca, entende? A gente tem que ter Sim. ela, eu falo Exato, tem assim, uma. Sim. ela vira uma isca para que a gente traga o cliente, né? Traga a construtora, porque é natural. Porque se ele está procurando alguém para fazer uma regularização de obra para ele, e ele tem uma pessoa jurídica, naturalmente a contabilidade dele não tem dominância sobre aquele assunto. Não, com certeza. Então, a gente consegue trazer. E aí já agrega mais valor, agrega outros aspectos tributários que às vezes ele também nunca aderiu, né? A gente traz, por exemplo, regime especial de tributação para quem é incorporadora, né? Que é a Sim. RET, a famosa RET. Então, a gente Exato. já fala em redução tributária em 2 pontos percentuais, mais ou menos aí. Então, Exato. é uma grana É, boa, né? Se o a cara gente vai se assemelhando aí em umas estratégias que a sua rede é a minha equiparação hospitalar, na tributação, cada coisa tem uma cada estratégia ali que dá para você atrair o cliente, né? Mas e que dá certo, né, Bruno? Dá certo isso Exato, aí. Então, exato, e exato, porque de fato você gera um diferencial na vida do seu cliente. Ontem mesmo eu exato. tive com um cliente, eu achei assim muito bacana. Ele, ele nos contratou para fazer uma regularização de obra para ele, e junto nessa regularização de obra, ele estava iniciando um empreendimento, né? Um empreendimento idêntico ao que ele já tinha construído anteriormente. Esse cliente ele é de Itajaí. Ele é de Itajaí, Uhum. Santa Catarina. E aí ele falando, Yuri, nossa, cara, assim, eu fico muito feliz em ter conhecido vocês, em a gente estar trabalhando junto. Por quê? Porque nesse empreendimento agora, eu vou recuperar praticamente com a economia tributária o prejuízo que eu tive no anterior. Eu Outra. falei, sério, cara? Ele, sério, eu tô fazendo a matemática aqui, ele me apresentou, e ele falou, cara, só de economia tributária tá dando quase 170 mil reais. Então aí você Sim, pensa, assim, o poder que a gente tem também de agregar valor no negócio desses sim. clientes, né? Com Aí economia ele falou tributária. assim: então manda para mim os meus 20% aí. É Tô aqui o 30, boleto. rapaz. Ah, não, legal, ele. Vou É gerar o legal, a boleto e gente tá. mandar, né, Bruno? Exato, manda e já ó, não, mas você manda o boleto para vencimento de 5 dias. Aí ele chega lá no financeiro dele, aí falou assim: Ô Yuri, por que você mandou esse boleto aqui? O que é isso aqui? Ele falou assim: lembra aquela conversa que você me falou que sexta-feira passada? Então, isso aí é meu Aham. honorário. Esse é o meu Não honorário. devia ter falado nada. Tem uns colegas que eles vão mais além, né? Esses dias eu estava conversando com os colegas aqui, aí eles falaram, não, eu sou o seguinte, eu faço redução tributária para o meu cliente, eu faço uma recuperação tributária para ele, um RCT da vida, deu lá 100 mil de honorário, por exemplo, ele falou, eu vou lá, compro o carro e mando os boletos para o cliente pagar, eu mando o carnê para o cliente pagar. Eu falei, nossa, aí já é demais, né? E aí, Eu mais. falei, aí vocês estão muito para frente, né? Não tem jeito, não. Cara, ó, a gente passou pela sua história, a gente passou por onde você iniciou, né, trazendo ali da grande empresa. A gente passou pelas personas que você conseguiu identificar na sua trajetória aí, que são os grandes construtores, que é a pessoa que você atende, né? Inclusive, eu vou adicionar mais uma aqui, que são as imobiliárias, né? Que eu não tinha Sim. colocado. Imobiliárias e corretores.
A gente falou sobre as formas e as estratégias que você utiliza dentro do seu escritório para adquirir, então, o computador. Está nesse vídeo, muitas vezes você pode estar nesse corte, vai ter o vídeo completo lá, acessa, que vai ter desde o início tudo que o Yuri comentou aqui para a gente, das estratégias que dão certo para ele, com certeza, se você se empenhar, se você se especializar, com certeza você também vai conquistar. E, de novo, faço o convite, está querendo se especializar mais nessa área, o Yuri tem um treinamento voltado para o contador que quer se especializar na área de construção. Yuri, continuando o nosso papo, quais são os produtos que vêm na sua cabeça hoje? Você comentou lá sobre produto. Quais são os produtos hoje que vêm na sua cabeça quando você vê uma construtora? Quais são as possibilidades tributárias e como que você envelopou isso num produto? Né? Uma que você falou foi as regularizações, mas destrincha mais isso para a gente, para o contador também. Pô, tem que começar a aprender um pouco mais sobre esse tema específico. Não precisa ser, né? Não sei se tem 30, 40, mas assim, resumidamente, sim, quais são os produtos que você vê na sua prateleira que você consegue ofertar para o contador, além da própria contabilidade, né? Para o contador, para o Bacana. consultor. Bruno, eu gosto de dividir por estilo de empresa, tá? Então, Tá. assim, eu tenho PJ, igual você me falou, Yuri, você tem os PJ, tem os PJ. O que que eu gosto, o que que sai muito para os PJ, só para você entender como é o modelo de produto. Esses Uhum. PJ, eles costumam prestar muito serviço. Eles não têm construções próprias, eles prestam, eles são mais uns prestadores de serviço. Então, esse cara, ele tem o trabalho de regularizar o INSS da obra, ele tem o trabalho de regularizar o ISS no município, ele tem o trabalho Caramba. de regularizar a obra do cliente dele junto ao cartório de registro de imóveis, né? E isso tudo são produtos que nós oferecemos hoje no escritório. Eu acho assim, o escritório de contabilidade que volta para o mercado da construção civil vale muito a pena que ele tenha esses tipos de produto na sua cartela. Por quê? Entendi. Porque o engenheiro, ele não tem muita dominância sobre essa questão documental. O que é o papel do engenheiro? É administrar a obra, aprovar o alvará, aprovar projeto e aprovar a BITS. Essa é meio que a função do engenheiro e é meio que o contrato modelo deles, abrange só isso. Então, o cliente final deles que tem que ficar correndo atrás de aprovar, de regularizar o INSS da obra, de regularizar o ISS da obra, de regularizar junto a cartório, porque às vezes o cara está construindo uma casa financiada e ele precisa verbar a construção porque para poder fazer de fato a chave do financiamento girar. Porque às vezes, enquanto o Sim, cara está só construindo ali, ele está pagando só juro de obra, que a gente chama, né? sim, Depois que averba o imóvel, que aí a Caixa Econômica, vamos falar de Caixa Econômica, que assim, que é sim. 99% do mercado, né? Aí a Caixa Econômica vira a chave dele e ele começa a ter parcela um de 360, 2 de 360. Então ele Sim, precisa de uma obra averbada. A Caixa exige isso dele, né? Os bancos exigem isso. sim. Então, esse é um tipo de produto muito bom que o contador tenha dentro da logística dele, uma vez que, vou te dar um exemplo, quem que faz isso dentro do meu escritório hoje? O meu societário, meu legalização, vamos falar assim, ele que coloca Exato. tudo é online hoje, tudo digital, pouquíssimas prefeituras hoje que trabalham com ofícios impressos ainda, né? Exato. Vamos falar assim, 95% dos municípios ainda, hoje é tudo digital. Os cartórios são todos digitais também, praticamente todos, de registro de imóveis Uhum. principalmente, né? Que são Uhum. cartórios mais específicos, né? Então, isso facilita muito para a gente ter isso dentro do nosso organismo como empresa, sabe? E é receita. É receita que está entrando, Pô, né? Então, sim. assim, eu falo muito isso aqui no nosso escritório hoje, converso com os colegas. No meu modelo de negócio, no modelo meu de contabilidade voltada para a área da construção civil, com esses produtos que eu tenho, a mensalidade, né, nossos honorários mensais, que é a recorrência, ele é na casa aí de 42% da minha receita. O Nossa, restante, então tudo realmente são serviços representativo. diversos. O Sim, restante tudo é serviço diverso, tudo é produto. Por isso que igual eu tô falando. Aí fui modelando esses produtos por modelo de negócio, que eu acho que fica mais sim. assertivo, sabe? Então o PJ tem muito, absorve muito. Aí ele absorve também o imposto de renda da pessoa física, porque às vezes o cara que está Sim, construindo a casa não sabe como levar aquilo ali para o imposto de renda. Se o exato. cara está fazendo para vender, eu já absorvo e é na pessoa física, já Um tem um ganho de GCAP. capital para fazer, perfeito. E aí vai sucessivamente, né? Então, esses são muitos produtos que nós temos para esse tipo de modelo Legal. de negócio menor, mais enxuto, mais resumido, né? Aí, quando a gente fala
na incorporadora, que são pessoas que têm já um poder de negócio maior, tem investidores por trás, entendeu? O cara tem um network forte ali. Aí nós já começamos a enxergar outros produtos. Aí eu já entro com planejamento tributário, que é a execução da RET. Isso é um produto que nós fazemos. Então, eu Execução da faço RED? todo da RET. RET. RET é Soletra o aí. regime especial de tributação das incorporações imobiliárias, Tá. né? E basicamente é isso, igual você falou. A gente reduz 2% no VGV do cara, cobra-se um percentual por isso, entende? Então já é um produto, é uma receita que nós temos, já tem uma modelagem de negócio por aí. As constituições que ele tem, as alterações que ele tem, constituição de SPE, constituição de SCP, tudo é produto que a gente vai tratando aqui dentro do escritório. É, Tem muito mesmo. Planejamento tributário também de INSS, porque nós estamos falando de Ah, obra verdade, isso que eu ia própria, comentar. Uhum. de obra própria, porque aí já é uma obra grande, aí é obra da pessoa jurídica, custo de INSS já é alto, se não fizer um Porque planejamento. entrando num tema mais técnico, né, mas aprofundando, é o seguinte, hoje, basicamente, o INSS, da nota que você emitir, você vai reter aquele valor, né? Esse planejamento tributário, você não reter pelo valor da nota, mas você antecipadamente está ali em contrato um percentual, né? Também, mas assim, pensa na incorporadora, igual você falou, aquela família que está construindo aquela torre de prédio. Em cima ali tem o INSS da regularização daquela obra. Então a gente Tá. esquadrinhar junto com o cliente de acordo com o modelo de negócio dele, Uhum. vamos supor, ele está contratando um terceiro para construir, quanto que eu vou Uhum. precisar de recolhimentos alocados naquela matrícula CNO para que eu Uhum. reduza a carga do INSS? Não, esse cliente ele opta por CLT, ele gosta de registrar os funcionários e tal. Quantos funcionários eu preciso fazer essa alocação para regularizar o Ah, INSS que daquela legal. obra? Você entende? Então é meio que uma prévia do que ele iria pagar e do que a gente vai conseguir fazer ele economizar, Entendi. entende? Entendi. Então entra muito nesse cenário, sabe? É, Modelagem de negócio é outro produto muito forte, porque muitas das vezes o cliente ele tem um caso muito clássico. O cara é incorporador, hum, às vezes, e já tem um determinado tempo, ele tem linhas hum, de crédito pré-aprovadas. Que linhas de crédito são essas? Vamos falar de Caixa Econômica Federal. A Caixa tem uma linha sim. de crédito que chama Apoio à Produção, que é o famoso GERIC, né? Antigamente a gente chamava GERIC. Isso, basicamente, é um financiamento de construção. Então, a Caixa vai, você apresenta projeto para a Caixa, mostra tudo o que você deseja executar em um determinado empreendimento, e a Caixa vai lá e financia. Taxas que Caixa é a mãe da construção, né? a mãe da construção, cara, eu falo assim, pô, fala mal da Caixa, mas a Caixa é uma mãe, É, entendeu? no final, quando você vai pedir financiamento, é para a Caixa que você vai, É né? pra Caixa que você pede benção. É desse jeito. O povo fica tacando pedra na caixa, fala que caixa não é banco, é tamborete, né? É, Como diz o ditado. Né? Mas assim, na hora que precisa, quem que eles pedem? A caixa, né? Então eu falo para eles, exato. cara, vocês têm que agradecer muito a Deus e a Caixa Econômica, porque a Caixa de fato Exatamente. é uma mãe. Cara, ajuda É. muito o cara que quer empreender no mercado imobiliário, sabe? E aí, o que que é isso? Só para você entender, olha essa linha de crédito, tanto que ela é louca, cara. A Caixa financia te concede financiamento até 3 vezes o valor do seu faturamento. Então, cara, se você fatura 1 milhão, ela pode conceder até 3 milhões em linha de crédito para você. Caceta. É uma Calma loucura. aí. Do faturamento que você tiver daquela obra, ou seja, quanto que você vai vender em apartamentos ali dentro, ela consegue 3 vezes mais. Na realidade é o seguinte, digamos que você quer viabilizar uma obra nova, mas o Tá. seu faturamento 2023 foi lá, 10 Ah, milhões. tá, entendo. O faturamento anterior, tá. Aham. Isso. Aí para aquela obra você precisa, por exemplo, de 20 milhões para poder fazer aquela obra executar. E você quer fazer com o apoio da Caixa, com o apoio à produção, né? Você tem 10 de faturamento, a Caixa pode às vezes liberar uma linha de crédito de até 30, porque você faturou Nossa. 10. Então, assim, é muito louco esse negócio, sabe? E pouquíssimas incorporadoras têm a expertise, e escritórios de contabilidade têm a expertise de mexer com isso.
de entender esse processo como um todo, entendeu? Eles não sabem como executar isso. Então tem sim, muito essa questão de saber fazer, mexer as peças do tabuleiro para que o cliente tenha acesso a essas linhas de crédito, né? E aí a gente entra com esse produto também, com essa expertise que é acesso a esses créditos, né? Saber modelar o negócio deles, que é a modelagem de negócio, sim. para que ele tenha acesso a essas Nossa, linhas de essa crédito. modelagem, cara, você ganha o cliente só em 10 minutos de conversa, né? Porque realmente, assim, eu conversando com você agora, dá até vergonha o meu conhecimento em construção, né? Eu não sei nada. Então, Não, provavelmente você mas ganha o ajuda cliente muito só na. realmente. Ajuda. Então. É um diferencial para a gente fechar negócio, cara. Porque eu Porque acho que quando o você fala, engenheiro também, o consultor, muitas vezes ele não sabe dessa informação, né? não sabe, a maioria deles não sabe. E os que sabem e tentaram, cara, só para você ter uma noção, a gente recebeu um cliente há pouco tempo, e quando a gente pegou todo o faturamento, quando ele passou todo o faturamento, o cara faturando quase 10 milhões, cara, por ano. E ele falou, Yuri, eu não tenho um real de crédito na caixa. Eu falei, impossível. Impossível. Você está com o nome bagunçado, a empresa está devendo. O que está acontecendo? Não, a empresa puxou, pegou a certidão da empresa, mandou tudo para mim limpinho, Bruno. O cara não deve um real para ninguém. Ninguém, ninguém. Eu falei, não tem lógica, é impossível. Você não tem condições de você não ter crédito na caixa. Não tenho, eu não tenho um real de crédito na caixa. Aí eu fui esmiuçar. Aí veio, a gente ingressou a empresa dele na nossa carteira e fui começar a esmiuçar. Trabalhamos ali uns 10 dias nessa empresa dele, sabe? E aí eu fui entender o que estava acontecendo. O cara tem como se fosse a hold, igual você falou, literalmente é a hold dele, que Sim. participa em 10 SPS que ele toca, entendeu? A contabilidade não consolidava o balanço, cara. Olha que Putz, loucura. grilo. Não consolidava o balanço. Nossa. Então, o que que acontece? Quem que tem que entrar pedindo para a Caixa dinheiro? Caixa é a hold, que é a mãe dos negócios. E olha que loucura, o cara me disse que não tinha um real de crédito na caixa, né? Então, o que que Ah, a gente identificou dentro do processo dele? Eles não consolidavam o balanço. Então, na hora que a hold dele iria entrar na caixa com todos os demonstrativos que ele gerir, que apoia a produção, eu falo assim, 100% contabilidade, cara. Não tem outro nome para isso, sim, entendeu? Que eles exato. entravam com balanço, entravam com ECD, aí tem um kit caixa que é preenchido, sabe? Por a Sim, Caixa Econômica Federal, com todas as é onde a gente extrai todas essas informações e joga lá dentro, eles extraíam nada praticamente, entendeu? Aí exato, o cara nunca exato. absorve crédito, aí para a Caixa ele é desculpa a expressão, ele era quase um indigente, entendeu? Então, assim, eu falei, caraca, eu falei, bicho, você está sendo prejudicado literalmente por uma contabilidade, cara, e isso é muito Sim. sério, porque o cara igual ele falou, cara, eu deixei de fechar negócio grande porque como que esses caras maiores fazem? Só para você ter uma ideia, Bruno. Uhum. O Bruno tem uma área aí em São Paulo, igual você falou, na Vila Sim, Mariana, que o terreno. custo do terreno, perfeito, que o custo do metro quadrado é absurdo. E o Yuri tem a construtora, a incorporadora, vamos falar assim, né? Exato. A Então, como que famosa o Yuri permuta. entra? O Yuri entra com dinheiro? Um pouco sim. Ele traz alguns investidores através de SCP, mas o Yuri mais o Bruno, o Yuri não, a empresa do Yuri, a incorporadora do Yuri mais o Bruno, monta-se uma SPE, aonde fica definido o que, que vai ser o percentual da empresa do Yuri e o percentual do Bruno, né, naquele empreendimento. E aí o Yuri vai aportar capital para fazer a construção e o Bruno vai entrar com o terreno. Nesse cenário, como que o Yuri aporta capital? É dinheiro vivo? É dinheiro dele? Não. Essas grandes construtoras usam apoio à produção, porque esse é o recurso, entende? Então, de Usa o dinheiro certa forma, terceiro. elas tocam. Hoje não precisa. De certa forma, elas tocam um empreendimento de 10, 15, 20, 30 milhões que é de custo que não sai um real do bolso delas. No E bolso quando dele. precisa, elas têm um bom network delas e ela faz tipo um fund. Ela chama o seu João, médico, que tem grana parada lá, 1 milhão lá em CDB, não tem nada Exato. para ele. Ô, seu João, vem cá, eu te pago 1,5 ao mês Deixa, aqui, joga esse dinheiro aqui, deixa eu trabalhar com vem o seu comigo. dinheiro. Traz um SCP, depois devolve pro seu João lá, o seu João vai ser feliz, entendeu? Exato. E é nessa pegada que os caras trabalham e os caras vivem, entende? Então, e o organismo deles, o mercado imobiliário respira nessa forma, né? Então, Sim. vai muito nessa pegada. E aí e ele falou, cara, deixei de perder muita oportunidade porque eu não tinha acesso a crédito. E aí nós fechamos o balanço para ele agora, no início do mês, finalzinho do mês de março, né? E nós já fizemos preenchemos para ele o kit caixa e já subimos para a caixa econômica dos demonstrativos dele. Então, assim, na semana Sim. passada a gente já teve
uma devolutiva da Caixa que já tem uma previsibilidade de 20k liberado para ele lá dentro. Nossa senhora. Só para você ter uma noção. Então, assim, o cara já está viabilizando uma mega de uma área ali e já vai Não, e mexendo fácil. esse cara não sai de você nunca mais na vida, né? Esse cara vai continuar com você como contador dele, Como só se o que você diz, tem que ser fez. muito sacana para sair, não tem? Não, não, e assim, normalmente o cara que faz isso, ele não vai para frente, né? Então, o cara que ele só quer ter vantagem, né? Ele nunca quer pagar É, pelo serviço também. Eu nem, cara, eu nem, tipo assim, esse tipo de pessoa eu nem comento, né? né, Eu não acho que vale na a vida pena. não vale, a gente tem que ter trocas, né? Pô, eu sou um contador especialista para área médica, eu te ajudei, cara, vamos seguir junto, não tem problema nenhum. Aí já também tem os casos, né, que você gera acredito que você também, né? Pô, mostra o caminho das pedras, o cara vai lá, pum, e vai com outra pessoa, que normalmente é uma pessoa menos capacitada para tocar aquilo, né? Faz parte do Sim. jogo, né? Mas, enfim, cada um. O Yuri, legal, então você me passou alguns produtos, né? Esse cara, normalmente, o dono da construtora, ele provavelmente, se não for ele para tocar essa parte de regularização, é difícil ele ter um cara interno ali, né, que faça, né? Ou ele deve ter Muito algum difícil. conhecido que desenrola essas partes para ele. Muito difícil. E assim, de certa forma, não vale a pena muito ele perder tempo com isso. É muito mais interessante para a empresa terceirizar esse setor, né? Vamos falar assim, Sim, liberação de habits, liberação de, de ISS, liberação de INSS, averbação em cartório. Faz muito mais sentido para ele terceirizar, sei lá, digamos que o sim, cara, dependendo do projeto dele lá, é um custo de R$ 2.000 para ele. Ele vai ter um custo de sim. R$ 2.000 uma única vez. Se ele tenta colocar isso dentro da empresa dele como um Nem faz organismo, ele vai sentido. ter que ter funcionário, enfim, tem todo um Sim. custo envolvido. Você Não vai ter faz um muito CLT sentido. ali todo mês e algumas vezes você nem vai usar o cara. Eu não sei como é que é a vida de É, um cara desse, mas normalmente o cara ele toca quantas obras por mês, assim, sei lá, não, assim, é muito relativo, mas assim, o cara tem cara que toca 10 obras ao mesmo tempo, tem cara que toca Entendi, duas, né? Tem cara entendi. que toca duas, mas são obras faraônicas, Gigante, coisa muito grande. Outros já tocam 10, mas são obras menores, né? Então vai entendi. muito disso, sabe? Eu falo assim, esse serviço que a gente faz, que a gente fornece para o cliente, é como se fosse um BPO financeiro, né? Então, a gente chama Exato, BPO de obras aqui no escritório. Porque, assim, exato. literalmente é um BPO. O cara deixa de pagar, deixa de ter um CLT para É, poder terceirizar para um terceiro, no caso seríamos nós, esse serviço do qual ele não quer abdicar tempo para fazer isso. E nós aqui já temos todo um organismo preparado para sim. receber isso, sabe? Aqui dentro do escritório a gente já teve experiência a gente tem alguns clientes que têm realmente investimento na área de construção e, e aí realmente esse pé é como se fosse parece um carnê-leão, né? Ele tem a conta caixa e os gastos ali, tudo colocado ali dentro, é como se fosse um fluxo de caixa, né? Você vai apropriando despesa ali dentro, vai gastando e vai construindo, depois você faz ali você zera esse pé, né? Ou vai voltar como dinheiro, ou vai voltar como um imobilizado, né? Enfim. Uhum. Seria o caminho. Agora, o Yuri, falando um pouco sobre recuperações tributárias, tá? Uhum. Existe produto no mundo da construção para recuperação tributária? O que você pagou a maior do passado, você consegue recuperar também? Existem esses produtos? Muito, Bruno. Um produto que a gente faz muito aqui no escritório. Vou te falar dois produtos que a gente vende bastante. Esse assim, é o cargo-chefe nosso. Pensando no prestador de serviço, aí é o famoso PJ, aquele cara que foi lá e prestou um serviço, digamos que ele ganhou uma licitação. Foi lá, ganhou a licitação, prestou o serviço, e a prefeitura todo mês 11% de retenção, 11% de retenção. E às vezes esse cara tocou isso de forma informal, não registrou ninguém e tomou essa retenção lá e esse dinheiro está parado. Cara, é um negócio muito louco. Toda empresa que chega de outro escritório de contabilidade, o cara tem saldo de INSS e as contabilidades não restituem para os caras. Você acredita nisso? Não, não faz o simples restituição lá Não o basicão faz. lá da restituição? Deixa lá? Não faz. Os caras deixam lá. Chega o negócio prontinho para mim aqui. Aí eu bato o olho e Putz, falo, nossa, obrigado, contador. Eu te agradeço demais. já troquei o Não carro esse fazem, ano agora. cara. É uma loucura, não fazem. Assim, eu não consigo entender isso, sabe? Chegou um cliente para nós há pouco tempo, e o cara tinha quase 150 mil de INSS retido Parado. durante as obras dele, que ele nunca recuperou um real.
Eu falei, não tem E lógica. aquele caso, já falando especificamente desse tema, e aquele caso que o cara ele tem mais recuperado do que ele consegue gastar por mês? É basicamente esse caso que você está falando, mas que vai ser sempre um. Eternamente ele vai ter esse crédito, esse daí que você consegue recuperar. Sim, a gente recupera ele para ele. Então, esse é um caso clássico, clássico, clássico. Esse nós temos, assim, Sim. demais mesmo no escritório, sabe? Fazendo o tempo inteiro. E tem E mais outro INSS caso do que muito deve. clássico Uhum. é já a regularização de obra. Aí já é um produto que a gente vende tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas também. Chegou um para nós hoje mesmo, esse cliente que veio do Maranhão, aconteceu o Hum, seguinte: na sexta-feira passada, ele pagou uma guia de INSS de R$ 30.000, né? tá. Quando nós fizemos o planejamento para ele, nós identificamos que o valor devido dessa guia era R$ 14.000. Então ele pagou Não. R$ 16.000 a mais, de forma indevida. Porque Não tinha regularizou errado. necessidade. Porque contabilizaram errado. O que que eles fizeram? Foram lá, apuraram uma aferição indireta, que a gente chama, e pôs o cara para pagar. A contabilidade fez isso com ele, Tá. entendeu? Aí o que que nós estamos fazendo para ele agora? Nós estamos montando todo o processo, nós vamos pedir o cancelamento desse processo que foi feito. Nós vamos compensar os 14 mil que ele teria que pagar nos 30 que ele pagou e vamos pedir para trás de volta a restituição dos 16 que foi pago de forma indevida. Então, esse é outro produto que vende demais aqui no Legal. escritório, Bruno. Vende muito E mesmo, também sabe? o honorário você cobra um valor fixo para executar e mais um percentual do ganho. Perfeitamente, isso mesmo, entendeu? Tá. Então você falou do INSS, regularização de obra, tem algum da questão lá do. É que não sei se entra como recuperação tributária, quando é a empreitada global também consegue? Não. O para trás? Que ele Você sai da tributação fala. de 32 e vai para aquela tributação de 8 e 12? Ah, show, show. Tem também, tem também. Não é muito comum, a gente não pega muito esses não. Mas assim, Tá. tem também. Então, vamos lá, o cara. Vamos explicar aí direitinho para a turma para eles entenderem o que você está Eu falando. tô de olho aqui, cara. Você, Tô vendo, você tá ligado, você tá ligado. tô ligado O que nesse que é ponto aí. isso, basicamente? O cara fecha um contrato, vamos lá, o Yuri tem a construtora e o Bruno quer fazer a casa própria dele morar. Aí ele vira pro Yuri e fala assim: Yuri, constrói minha casa, Yuri. E, cara, não quero ter dor de cabeça, não quero ter nada. Quanto que é o custo de obra? Bruno, sua casa vai custar 2 milhões. Cara, então, se eu vou jogar os 2 milhões na sua conta, vou fazer 10 pagamentos de 200 mil para você e você me entrega a casa na chave. Faz isso, pelo amor de Deus. Então, pronto. É assim que nós vamos tocar. E aí o Bruno, pumba, 200 mil todo mês e o Yuri, pumba, uma nota fiscal de serviço todo mês pro Bruno. E lá ele jogou, considerou o cara que ele seria tipo uma empreitada parcial. E aí cobrou do cara lá, vamos pensar que o Yuri esteja no presumido, né? Vamos pensar assim. Cobrou do cara lá 10,93%, 11,93% dos impostos federais, mais ISS, que geralmente é 5% de construção civil. Então, 16,93% do cara de imposto. Beleza, então o Yuri faturou 2 milhões, pagou 16,93%. Só que aí, quando o Yuri muda de contabilidade, a contabilidade faz o quê? Cara, você celebrou um contrato de empreitada global com o Bruno e você pagou a alíquota cheia. Tá errado. Aí o que que nós fazemos? Nós vamos retroagir todos esses demonstrativos, vamos apurar tudo como se fosse, porque quando é empreitada global, nós temos o mesmo entendimento de uma incorporação imobiliária. Então você paga os Sim. famosos 5,93% dos Aí federais é lindo, hein? mais 5 do ISS. E o ISS é só sobre o que é serviço, não é sobre o que é produto. Ainda Produto. tem essa redução na base de Sim, cálculo, tá? Que sim. aí varia de município para município essa regra, tá? Então, nessa brincadeira, vamos supor assim, que o município onde eu prestei o serviço para o Bruno diz o seguinte, que de toda a totalidade de notas fiscais emitidas, e o município considera que 50% é material e 50% é mão de obra. Então, a base de cálculo do ISS vai incidir só sobre 1 milhão, não sobre 2 que foi o faturado. Então, você pega aí 1 milhão vezes 5%, nós estamos falando aí de R$ 50.000 de ISS. Você pega 2 milhões, né, vezes 5,93%, nós estamos falando de R$ 118.000, mais os R$ 50.000 do ISS, nós estamos falando de R$ 168.600 de custo de imposto.
né? E isso numa empreitada parcial. Se a gente for trazer o que ele pagou, vamos falar assim, ah, quanto que eu paguei? Cara, paguei lá em cima de 2 milhões, vamos falar assim, 16,33%, que me deu 326 mil. Um menos o outro, Exato, vamos falar assim, né? Deu 158 mil de economia tributária para o cara. Aqui você exato. vai jogar seu percentual em cima. Entende? Essa é uma modelagem que a gente já fez também no escritório. Sim, Não é muito comum. Hoje, assim, acho que muitos contadores tiveram muito problema com isso, eu acho, sabe? Acaba que o pessoal está mais esperto nisso aqui, já um começa a pouco, fazer. começa a fazer. Mas, todavia, entretanto, vale muito a pena. Você absorveu a incorporadora, Sim, né, uma construtora na sua carteira de cliente, cara, retroage. Procura saber o exato. que o cara estava fazendo para trás, porque ali às vezes tem um produtinho escondido para você que vai te dar uma rentabilidade magnífica, entendeu? Ó, Então a gente você já tem um treinamento 2 aí já. A parte de, é RT na construção. O meu é RT na saúde, o seu é RT na construção. Já RT na tem construção. um Boa, gostei do treinamento nome. 2. RTO. RT Então. de obras. Ô Yuri, e o contador que quer se especializar nessa área, ele consegue atender o Brasil todo? Você tem cases de clientes do Brasil inteiro? Porque eu acho que essa parte de regularização, às vezes, pode ser que seja de prefeitura para prefeitura, ou é muito similar às necessidades, às obrigações. Bruno, pensando na parte de INSS, que é algo que você move dentro da Receita Federal, que é um órgão da União, né, vamos falar assim, a nível Brasil, na própria contabilidade mensal, eu não vejo nenhum impedimento quanto a isso. Hoje nós temos clientes no Brasil inteiro, cara. A gente atende Tá, os 27 estados aí, mais Distrito Federal. E assim, é super tranquilo. Por quê? Porque as construtoras, as incorporadoras, elas não pagam ICMS. Não existe a apuração de ICMS para esse tipo de empresa. Então, ele é como se fosse um prestador de serviço. Então, pensa, o Bruno hoje fecha contrato com um médico de Goiânia, com um médico de São Paulo, com um sim, médico de Cuiabá. sim, Mesma metodologia, não tem diferença nenhuma, tá? sim. O O que produto que eu acho que realmente contabilidade, o produto contabilidade você acha que você consegue atender o Brasil inteiro. Mas eu digo, e o produto tranquilamente. regularizações? E aí que eu queria entrar. Quando a gente fala em regularização de obra de INSS, também você atende o Brasil inteiro sem distinção. Hoje a gente regulariza a obra no Brasil todo. Agora, a parte de prefeitura, aí eu acho o seguinte: eu acho melhor você focar em alguns municípios. Por quê? Porque, igual aí, aquilo que você estava me falando, cada prefeitura tem uma dinâmica. Então, às vezes, dependendo do volume que você vai ter numa prefeitura, beleza, faz sentido. Você pode, às vezes, até fazer uma parceria com um prestador lá e fazer uma ponte e fazer um bem bolado e dar certo. Mas, às vezes, assim, se for um negócio muito eventual, uma prefeitura lá de Guaxupé, Minas, que você nunca pegou nada de lá, entendeu? Talvez não faça tanto sentido, porque aí, às vezes, é um negócio muito pontual, vai gastar muita energia ali aplicada. Exato. Eu acho que talvez não é uma estratégia tão Aí, interessante. aí Eu você não faço. Aí você pode vender o produto contabilidade, mas aí você deixa claro naquela relação que muito provavelmente a prefeitura dele existe aquelas possibilidades, mas que aí ele vai ter que entrar em contato com alguém de lá e aí você algumas vezes até pode explicar para esse cara o que ele pode fazer, mas você não vende esse produto. Você pode até vender um produto de consultoria para esse cara que é parceiro dele, né? Perfeito, perfeito. É o que a gente faz muito hoje, né? Eu tenho feito o que hoje? Procurado focar nas regiões assim, nas principais regiões Capitais. que a gente tem um volume. Então a gente atende Sim. muito a região do sul, a gente atende Uhum. muito a região do centro-oeste, assim, região de Mato Grosso do Sul, né? Que tem um boom imobiliário também muito pesado lá naquela região ali, Legal. Sinop, Tangará da Serra. A gente atende muito cliente ali naquela região. Na região Nordeste, a gente tem um fluxo muito grande na região de Recife. Aí, lugares que eu sei que eu tenho muita demanda, eu hoje fecho algumas parcerias com essa galera lá. Então, eu já tenho uma Legal. pessoa para estar indicando, enfim, e aí a gente ganha um comissionamento pela indicação. Então, é Exato. algo que eu já faço hoje com mais. Estou fazendo de forma mais assertiva isso. Mas, assim, a nível Brasil completo é complicado. Complicado porque são 5.500 municípios no Brasil. É muito difícil É você. muita coisa, né? É muita coisa, entendeu? É difícil você conseguir O, aderir em todas as situações, entendeu? Ô Yuri, a parte de folha, né? Eu, pelo menos, todas as construtoras que a gente atende aqui tem muita folha de pagamento. Tipo assim, na casa de 80 funcionários, 100 funcionários, 150 funcionários.
Eu tenho uma consultora no passado que tinha 300 e poucos funcionários. Você hoje tem uma demanda muito forte de folha de pagamento também? Como é que, o que que você pode precaver o contador ali para quando ele pegar uma consultora com muita folha? Quais dicas que você dá assim para evitar dor de cabeça? Que eu falo que, cara, folha de pagamento é um departamentinho que nasceu para dar problema, né? Porque Né? ele é uma coisa numeral, né? Não é uma coisa assim que igual o fiscal. O fiscal é faturamento vezes a alíquota. O cara pode ficar me xingando o dia inteiro, mas não tem o que fazer. Aquele valor vezes aquela alíquota e acabou. Aquele ali é o valor. Agora, folha de pagamento é o próprio Gera nome diz, muito é relacionamento, departamento né? departamento pessoal. Aí você tem que praticamente virar o psicólogo daquele cara para os 150 funcionários que ele tem. Ah, mas esse cara é um sacana, esse cara faltou, aí você calculou. Então, que você pode precaver o contador na hora de começar a fazer essa parte de folha? Você tem alguma estratégia que você utiliza? Você tem algum sistema que você obriga ali o construtor a utilizar? O que você faz na parte de folha? Que eu tenho certeza que você deve ter bastante folha para fazer. Sim, e isso foi no início também uma grande dor que nós tivemos aqui, né? Até a gente entender como modelar isso, deu bastante trabalho. O que que a gente fez com bastante estratégia aqui, Bruno? De fato, hoje nós temos um software, né? Que as construtoras, tudo que for apontamento de folha é pelo software que é feito. A gente não Ó, abre primeira, exceção. primeira dica dele, hein? Tem que ter um software para você conversar com o construtor, senão vai dar BO. Né? E vamos falar de um software bom que o mercado tem, que tá acessível a quase todo mundo aí que utiliza Domínio, por exemplo, né? Você tem um Uhum. Onvio. É um software que o cara poderia adaptar ele e utilizar, sem Tá. problema nenhum. Já comunica direto com a folha, com o departamento pessoal, com a folha de pagamento. Então, é uma Sim. estratégia, é uma dica, tá? Faz muito sentido você ter, porque realmente existe muito essa história do disse, não me disse, de documento muito solto. E aí, quando a gente vai para uma empresa que está com 150, 200 funcionários, rapaz, você tem que se precaver como prestador de serviço. Então, a parte do software ela é indispensável. Segundo, quando esse cliente ele vai ingressar na carteira ou quando ele vai fazer essa quantidade de admissões, a gente antes faz com ele um treinamento. Então, assim, o que que é isso? A gente vende para ele um produto nosso que é a consultoria tributária na área trabalhista. E o que que a gente faz com esse cara? A gente tira uma tarde com ele e faz por vídeo todo um treinamento com ele, do que ele precisa fazer, onde ele tem que acessar, aonde que ele tem que clicar no software para subir. Então a gente faz uma imersão com ele mesmo. Eu cobro dele lá, essa consultoria a gente cobra o valor de R$ 2.000 dela, entendeu? Para fazer toda essa imersão para ele. Ah, eu opto por não fazer? Excelente, você opta por não fazer e eu opto também por não te orientar. Então, vou ser bem sincero assim com o cara, bem enfático. Cara, você sabe como... Não, não sei como proceder. Cara, eu tenho um produto que vai te ensinar como proceder. Você quer? Não, quero. Faz sentido para você? Faz. Então vamos tocar um negócio. Não, não quero, não faz sentido para mim. Cara, então eu vou te dar uma apresentação, vou te dar alguns tutoriais e eu não posso perder tempo te ensinando a trabalhar porque isso não é minha função. Eu estou aqui para te Exato. orientar e executar, não te ensinar a trabalhar. Aí eu te aconselho a Olha o procurar um posicionamento. curso. Então, isso tem que ter, sabe? Eu sofri muito até Autoridade. entender isso, sabe? Sofri demais com isso, até que eu entendi que realmente tem as responsabilidades que é nossa e tem as responsabilidades que são deles, do cliente, né? E aí, quando a gente faz. E passou a ficar muito assertivo isso, Bruno. Porque, assim, o cliente, ou funcionário do nosso cliente, que seja ali, que vai fazer a parte de RH ali para ele, na empresa dele, é, cara, ele entra numa modelagem já voltada para a nossa logística dentro do escritório. Então isso Sim. facilita muito. Ah, Yuri, não tem problema? Mentira, sempre vai ter um problema, sempre vai ter uma questão, não tem como não ter. Porque, igual você falou, parece que o departamento nasceu para dar trabalho, né? Então, assim, mas, assim, você enxuga aí 80% da problemática do negócio, entendeu? Sim. Tranquilamente, fazendo, Sim. adotando essas medidas. Então a gente já faz isso. A gente vai ter inserção. Esse cara tem folha, folha pesada, então a gente já dá esse treinamento para ele, essa imersão para ele, para que ele já entre dentro da logística nossa, né? E aí é tudo. A gente já mostra para ele como que eu vou desenvolver a rescisão para ele, aonde ele tem que estar assinando a rescisão. É coisas que a gente, para nós, é muito comum. Mas a gente tem que Sim. aprender, assim, como contador, que o óbvio, que é, para nós é muito óbvio, ele precisa ser sempre dito. E ser Sim, sempre sim. frisado. Porque para o cara, ele é leigo, ele não entende. Ele não sabe nem onde ele tem que assinar lá no TRCT, lá, termo de rescisão de contrato de trabalho. Ele não sabe. Se você não Exato. mostrar certinho para ele, orientar ele certinho, né? E aí o que a gente faz? A gente grava esse vídeo, essa videoaula com ele. E aí tem uma série de outros vídeos que a gente já deixou pronto para o cliente,
orientando ele passo a passo, basicamente o que a gente fez na vídeo, né, gravada com ele ali na aula, na imersão, tem outros vídeos ensinando. E a gente vai e disponibiliza essa pasta para ele todinha, sim, como compra pelo curso que ele fez, entendeu? sim, E ali tá sim, todo o material, todo o embasamento. Então, quando o cliente fala, Yuri, eu tô com uma dúvida de como fazer os apontamentos das horas extras do cara, aí eu já sei que é a aula 5 do currículo lá que ele vai receber, da sim, grade de vídeo que ele vai sim, receber. Aí os meninos já vêm aqui e apontam para ele, olha, lá na aula 5 você assiste o vídeo lá, ela vai te falar assim, assim, assado, você sabe você onde que sabe, coloca. sim, Então fica muito assertivo e toma bem menos tempo. Mas outra coisa claro, que eu fiz aqui no escritório, eu de fato tenho um. Aqui no escritório a gente tem muita cultura de departamentos mesmo, né, que é muito exato, departamentalizado. e também, Mas, assim, de fato, a gente tem um departamento pessoal, um departamento de regularização de obras aqui no escritório. Então, assim, sim, eu não tenho como correr disso. Eu tenho que ter pessoas especialistas nessas áreas, que elas realmente vão atender essas demandas com excelência, sabe? Profissionais capacitados mesmo, cada exato, um ali na sua frente de trabalho, para recepcionar e essas diretrizes eles seguirem ela certinho para que não fuja disso, né? não Para que o fuja, cliente sim, lá na frente não vá, mas você não me avisou, você não me falou, você não me exato, orientou, exato. né? Então, correr um E, pouco fora e disso, sabe? a Folha, cara, eu falo que é um dos departamentos que sempre vai dar mais trabalho, assim, mais. É porque ela é muito subjetiva, né? É aquela coisa que você fala, mas eu mandei, mas eu te falei por WhatsApp. Ele começa a falar por todas as formas, né? Eu te falei no Por telefone, e-mail, aí, putz, você fala, falei telefone. por e-mail, enfim. Mas, assim, é um ponto a se atentar, por isso que eu te fiz a pergunta, porque realmente todas as construtoras que a gente tem aqui realmente demanda muito do pessoal da Folha, né? Realmente tem Muito. números grandes aí de funcionários. Yuri, caminhando já para o final, sei que você tem um monte de coisa para fazer. Falando um pouco sobre a reforma tributária, cara, não sei, eu sei que ainda é muito cedo para a gente colocar alguns pontos importantes, né, para citar, até porque a gente pode falar um monte de coisa aqui e mudar tudo depois da virada de jogo. Mas essa questão hoje, né? Hoje, a maioria das construtoras, eu tenho uma pergunta leiga aqui minha. A maioria das construtoras são lucro real? Não, lucro presumido. A maioria é lucro presumido. A maioria lucro presumido. Aham. É, Então, assim, mesmo que o faturamento seja significativo, o lucro presumido ainda faz sentido na maioria dos casos dela. O lucro dela é Faz maior do total. que. Faz total, porque a margem de lucro ela é relativamente alta na função, Ela é né? alta. E Entendi. você ainda tem a informalidade documental de muita coisa. Então, assim, vou te dar um exemplo Uhum. bem besta, assim, mas só para você entender. Ah, verdade, verdade. O cara não vai ter Cara, se despesa, né? conseguir uma nota de areia, é quase tem que fazer uma oração. Não consegue, cara. É um negócio assim absurdo. Tijolos, a ceramiqueira só manda meia nota, não vai mandar nota Exato, cheia. exato, É uma questão cultural, sabe? E exato, a própria exato. margem ela é alta, né? Agora, quando você vai para o mercado assim, que a gente sabe que tem muita demanda para lucro real, um exemplo, posto de gasolina, Sim, supermercado, né, sim, farmácia. Aí nós estamos sim, falando de um segmento de negócio que a margem de lucro é muito baixa. Então faz muito sim. sentido, Tem cara, pô, que eu sentido. vou pagar presunção num negócio que minha margem de Sim, lucro é extremamente baixa. Não, eu tenho que ir pro real sim, mesmo. Porque ali eu exato. balanceio as contas, minha Faz margem de lucro é sentido, baixa. faz sentido para o cara cobrar aquela nota, porque a margem dele é baixinha e ele vai, o lucro real dele ele vai pagar menos imposto. Perfeitamente. Ah, Aí, assim, o que que eu vejo muito? Lógico que a gente vai ter que esperar, assim, essa legislação, né? Vamos falar, a gente vai ter a questão da IBS regulamentando e sim, substituindo ICM e ISS. Então, a sim, gente precisa ver como que vai ser a dinâmica desse imposto, como que ele vai refletir na construção civil, porque hoje, de fato, é o presumido. Mas possa ser que, a longo prazo, com a reforma, o real se torne vantajoso. exatamente. Entende? É porque assim, até porque também imposto de renda e contribuição social não vai deixar de existir. São impostos que vão continuar pós-reforma, vamos falar assim, né? Sim, Então eu vou ter que olhar, eu vou ter a CBS que substitui PIS e COFINS. Então, peraí, será que não vale a pena então? Eu vou ter um custo talvez tributário alto e aí eu vou ter que pôr na ponta da caneta se realmente eu ficar no presumido, pagando-se os percentuais do presumido sobre receita sobre o VGV, vamos falar receita bruta, né? sim, Se vale a pena ou se não vale a pena eu trazer. E aí, o que que eu falo, quero dizer com isso? Cara, vai ser excelente para o profissional que está querendo começar, o Bruno, no sim, mercado contábil, principalmente no mercado da construção exato. civil.
Porque o Yuri hoje tem muito conhecimento? Tem, mas daqui a alguns dias o Yuri está reciclando conhecimento igual todo mundo está iniciando, então vai nivelar os profissionais bastante. Então, o cara que às Exatamente. vezes está começando, ele vai ter uma condição de se destacar no mercado de novo. Muito Sim, grande, olha lá que muito mais do que o Yuri, que tem ali 10, exato. 15, 20 anos de experiência, entendeu? É, Por quê? eu Porque digo que. Não, pode falar. Desculpa. não, é, assim, é uma baita oportunidade. Eu vejo contadores desesperados, reclamando, xingando. Eu falo, cara, que besteira, que larga de ser bobo. Isso aqui é uma puta de uma oportunidade para você, sabe, você nivelar com caras que estavam muito acima de você, vão ter que descer o Sim, salto um pouquinho, e você vai sim, nivelar com esses caras, e olha lá se você não ultrapassa esses caras, entendeu? Então é uma exato. baita de uma oportunidade, cara. Eu enxergo dessa forma, sabe? É, eu também enxergo, eu acredito que a reforma, para quem souber aproveitar ela, né, não querer. Eu acho que, cara, hoje cada vez mais está funilando essa coisa do contador querer atender todo mundo. Esse cara provavelmente para o futuro não vai existir, porque hoje a disseminação de conteúdo é muito forte, né? Então é o seguinte, Uhum. pô, você tem uma construtora, você está sentindo, você está conversando com amigos ali, né? E, cara, você está sentindo que na roda ali é o cara que você é o cara que paga mais imposto indevidamente, né? E aí você, cara, no seu celular você está conversando sobre construção, o Instagram já ouviu, já está te mandando um post ali do Yuri falando sobre uma Bruno, contabilidade você sabe, especializada. você sabe qual Fala, que pode é falar. o horário que eu mais recebo mensagem de novos clientes? É, Sexta-feira à noite, cara. exatamente, é no barzinho ali Você na acredita? cerveja, É, né? é a galera no happy hour lá da sexta. E é igual você falou, eu tô aqui o cara tá puto, pagando imposto absurdamente. Aí meu cliente tá lá sentado na mesa e falou, não, deixa eu te falar, deixa eu passar o contato aqui do Yuri. Porque Liga, esse manda cara aqui é mensagem para bom. ele. Manda mensagem para ele agora e fala, eu tô te mandando aqui só para eu não esquecer, mas na segunda a gente se fala. Exatamente. Cara, é absurdo. Eu já tinha feito isso, eu já tinha reparado isso. É uma coisa, depois eu comecei a mensurar isso. Cara, sexta-feira à noite eu recebo em torno de 4 a 5 leads. Sério, velho, é uma Você loucura. recebe o áudio do cara na balada. Yuri, eu tô aqui. Mas segura, a gente conversa. E o Jorge Matheus tocando no fundo. E o Jorge Matheus tocando no fundo. É Não, isso, acho que isso. entendeu? E o mercado ele vai afunilar, cara. E você que Vai. quer atender todo mundo, pô, eu estou trabalhando para isso, para que quando começar esse tema, já está começando, mas não tão forte, né? Por exemplo, mês que vem já vou fazer uma palestra sobre reforma tributária para laboratórios, né? E, cara, é um mercado que, para mim, existe uma recuperação tributária ferrada, porque tem, igual você está falando da parte de redução de 8 e 12. Tem muita gente que tributa laboratório cheio, né? Tributa 32. E aí você pode trazer uma tributação reduzida. Então, você já ser referenciado no mercado para uma área que você gosta de estudar, que você quer trazer esse tipo de cliente, a reforma tributária só vai te proporcionar mais cliente, porque provavelmente vai ter os contadores generalistas, que é aquele cara que fica atrás do computador ali, não sai, né? Não conversa com outras pessoas. Esse cara, infelizmente, vai começar a perder cliente e aí, realmente, mesmo você sabendo tudo da reforma tributária, um pouquinho para cada área, cara, o seu cliente, que muitas vezes não vai ser atendido adequadamente por você, porque não dá para ser o dicionário ali do conhecimento, né, que ele atende tudo, né, tem a reforma tributária na cabeça de tudo, você não vai conseguir. Então, Não, não assim, consegue. sugiro sempre se você afunilar o seu conhecimento para que você seja muito bom naquele segmento. É a frase que eu mais falo, Yuri. Inclusive, nos meus lançamentos, eu sempre destaco isso. Eu acredito que o número da construtora seja tão alto quanto, mas, por exemplo, hoje a gente está falando de mais de 500 mil CRMs, né? São mais de 500 mil médicos. Eu falo assim, galera, levanta a mão aqui quem estaria satisfeito com um escritório de 1.000 clientes médicos. Se você tivesse um escritório com 1.000 clientes médicos, quem levanta a mão aqui que já ia dar um pause, já ia dar uma acalmada, não ia ficar tão desesperado? Cara, todo mundo. Por quê? Pô, alcançou 1.000 clientes, você está falando aí provavelmente de um escritório que vai estar faturando 400, 500 mil reais por mês, que vai estar sobrando para o sócio ali, muito provavelmente 70, 80, 90 mil reais de salário. Ali para um cara, facilmente ele consegue tirar um salário desse ali dentro. Então, quando você nicha o seu escritório, acredito que no meio da construção também existem mesmo número até maior de construtoras, CNPJ de construtoras. Imagina você ter um escritório especializado na área de construção com 1.000 construtoras, né? É uma possibilidade, né? Você conseguir isso. Só Sim, que você tem que se especializar, né? tem que especializar. O Bruno não tem para onde correr, não. E eu vejo que a reforma, ela vai trazer, sim, essa possibilidade da pessoa conseguir
fazer essa prospecção de forma até mais acelerada, porque vai mudar, a gente sabe que vai mudar, vai dar muito trabalho para nós, contadores. Eu vou falar da minha estratégia aqui, pessoal. Aqui no escritório a gente já tá formatando um departamento de transição. O que é Missão. isso? Porque, cara, vou te falar, vamos pensar no PJ, no cara que apura Simples Nacional. Eu tenho Sai PIS e COFINS, entra CBS. Sai ISS e ICMS, entra IBS. Lá na apuração do Simples Nacional, nós vamos ter que substituir isso lá. Entendeu? Exato. Lá na hora de fazer a apuração do presumido, eu vou ter que substituir isso lá. Então, assim, quem que vai fazer? A gente brinca assim, voltar para a operação da contabilidade, quem que vai ser o pai desse filho? Ah, eu vou jogar no fiscal. Tá, eu acho que tem que. O departamento de transição, aqui que a gente está tratando de transição tributária, ele vai passar entre todos os departamentos. Eu enxergo dessa forma. Exato. Mas tem que ter um cara que vai conduzir isso, sabe? Tem que ter uma Exato. pessoa responsável por isso. Então, eu aqui no escritório, eu já enxergo dessa forma. E aí você pensa, você como profissional que quer empreender no setor da construção civil, né, no setor da contabilidade médica, você que quer tocar um escritório de contabilidade, como que você não enxerga isso como oportunidade? Vai ter muito trabalho? Vai gerar muito trabalho. Mas o tanto de contabilista que vai ficar sobrecarregado só com a operação e vai deixar a desejar, não vai Sim. estar escrito. A gente Exato. sabe, por mais que a gente está falando aqui, a galera está assistindo a gente, mas eles vão ficar. O cara não consegue abrir essa cabeça, ele vai ficar atolado na operação. Atolado na Sim. operação, meu amigo, o negócio dele só afunda, essa é a realidade. A gente sabe disso, Exato. né? Não tem como Exato. correr. E aí é a hora que o cara começa a perder cliente. E aí o cara que está preparado, o cara que está modeladinho para receber essas empresas com conhecimento específico, ele rompe, E, entendeu? E aí, e... às vezes, ele bate, Pois ele não. faz assim, ele dá um chute e faz um gol de placa ali, ele pega um grupo de caras ali que tem 10, 15, 20 empresas para indicar para ele numa tacada só, e aí o trem vai tomando proporção, Sim. entendeu? E tem um detalhe importante da reforma que não vai ter crédito sobre folha, né? Acho que vai afetar bastante o ramo da construção, né? Acredito que a Muito. construção inteira vai ser tudo terceirizada, né? Tudo. E eu ia até comentar isso. Olha o poder. Você acha que as construtoras, as incorporadoras, eles vão. Você acha que eles vão querer ficar juntando crédito à toa? Não, meu amigo, eu quero é tomar o serviço agora. Então, você que está na informalidade, aí, meu irmãozinho, ó, caça um contador, vai abrir uma empresa. E aí é a hora do cara estar preparado para montar a melhor Exato. estratégia tributária para o cara e abrir o negócio. Cara, isso aí vai ser fantástico, viu? Eu acho assim, Exato. para o mercado da área da saúde também, já está muito, Também. né? Já está muito aquecido, mas Sim. eu acho que vai dobrar o negócio, entendeu? Eu Então acho que faz sentido. todos os segmentos vão ter muito impacto. Claro que tem segmento que não tem como tirar o CLT dali, né? Mas eu acho que, querendo ou não, o brasileiro, cara, ele sempre vai dar jeito para tudo, né? Por exemplo, supermercado. Pô, não tem como você terceirizar o CLT do supermercado. Cara, os caras vão inventar, por exemplo, abrir uma empresa de estoquista. Pronto, o cara vai tomar crédito do estoquista ali. Então, acho que É, sempre o brasileiro vai dar jeito para alguma se coisa, né? eles acharem uma brechinha lá que permite uma cooperativa de estoquista, eles abrem uma cooperativa. Entendeu? É Exatamente isso. Os isso. caras É. não vão perder tempo, não. E é isso, realmente. Questão tributária, a gente tem que se virar nos 30 mesmo. Não tem pra onde correr, Exato, não. exato, Tem exato. que ser dessa Yuri, forma, né? cara, obrigado pelo seu tempo, tá? Acho que para Agradeço o o convite. contador que está querendo se especializar na área de construção, primeira dica que eu deixo aqui, segue o Yuri no Instagram dele, daqui a pouco ele vai passar aqui para vocês. Além disso, tá? Ele tem treinamentos voltados para você, contador que quer se especializar nessa área. Já vai ter um produto 2 aí, que eu já dei ideia para ele ali, já faz um produto de recuperação tributária que o pessoal gosta ali de ganhar um a mais no fim do ano. Se você quer se especializar, segue ele, consome os conteúdos que ele passa ali para todo mundo. Eu acho que nesse nosso podcast aqui, a ideia, né, nichos contábeis, justamente não é só a gente falar da área médica, é falar de todos os nichos que existem dentro da contabilidade. E eu vou sempre entrevistar no intuito de, mesmo de ser uma pessoa leiga sobre aquele assunto. Eu realmente não sei muitas das áreas da construção que o Yuri me ensinou hoje aqui. Eu tenho certeza que você, contador, que não sabe também, o Yuri vai estar à disposição lá dentro do Instagram dele, dentro ali do escritório dele também para te auxiliar, te ajudar. E acho que existe mercado para todo mundo, basta você querer, basta você buscar. Yuri, obrigado mesmo, cara. Deixa aí seu arroba. Enfim, tamo junto.
Bruno, eu que agradeço, cara. Mais uma vez, assim, muito obrigado pelo convite. A gente deu uma ensaiada uns dias antes, né, para fazer, mas deu muito certo. A gente sabe que essa época do ano, ela é um pouco apertada para contabilidade, Exato. não tem jeito, né? É assim, é natural que a gente tem. E aí, assim, para quem quer trabalhar na área da construção civil, essa época que as construtoras, os empresários da área da construção civil exigem muito da contabilidade. Então, assim, para quem quer especializar no setor da construção civil, essa é uma época que a gente é muito demandado, porque é a época que eles montam crédito nas empresas deles, na pessoa física deles, para ir ao mercado, e aí é o ciclo infinito, né? Absorve crédito, roda e te dá mais serviço, te dá mais trabalho, mais oportunidades. Então, assim, a gente sabe que não é fácil, mas deu tudo certo. Eu fico muito feliz de poder participar, de poder compartilhar um pouco com vocês aqui esse conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo do tempo, né? E estou à disposição, como você falou, estou à disposição para quem quiser, às vezes, conhecer um pouco mais sobre esse mercado, tiver interesse em investir nesse segmento. E nosso escritório está para atender todos mesmo, dentro do que a gente conseguir ali atender vocês, a gente está à disposição. Ó, vou tirar o underline, viu? Boa dica. Mas ainda ele tá lá, tá? Yuri, underline, Real for You Contabilidade. Vai ficar só Real for You, viu? Vou tirar esse contabilidade aí. E Real for You Contabilidade, que é o nosso Instagram do O nosso arroba escritório. do escritório. Exato. Perfeito. Cara, acho que hoje a gente teve muitas dicas de valor. Contador, segue lá o Yuri. Nichos Contábeis vai continuar essa temporada. Tem muitos contadores de muitos nichos para a gente conversar. Eu acho que a gente conseguiu destrinchar bastante a área da construção. Yuri, obrigado mesmo. Tamo junto. Eu que agradeço, Bruno. Meu irmão, obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Tchau. Fui. Tamo junto.